Fala pessoal, tudo beleza? Essa é a nossa aula de número 8, na carta de Paulo aos Romanos. Hoje nós vamos estudar o capítulo de número 4, é um capítulo grande, tem 25 versículos, principalmente em comparação às aulas passadas, que a gente já estava vindo estudando. Só lembrando que existe já uma playlist de todas as aulas da 2 até a 7, já disponível no YouTube para vocês. Se caso você não tiver em dia ainda com as aulas, eu sugiro que retorne às aulas anteriores para que a gente consiga acompanhar os argumentos de Paulo e a ideia do texto, beleza? Esse capítulo que a gente vai ver hoje, o capítulo 4, ele é o final da primeira parte do texto, do livro de Romanos. Essa grande divisão que é feita no livro, ela termina a primeira parte no capítulo 4, e depois ela segue do capítulo 5 até o capítulo 12, e depois do 12 ao 16. E a gente pode ver que Paulo já falou aqui na carta, nos capítulos anteriores. Ele começou aqui no primeiro capítulo falando em relação à apresentação do Evangelho, apresentando a si mesmo, como autor da carta, depois apresentando a condição da humanidade de caída, a condição da humanidade de indesculpável diante de Deus, principalmente diante da revelação natural e da revelação que Deus concede na consciência de cada ser humano. Na sequência do capítulo 2, Paulo mostra que o resgate que Deus faz da humanidade, ele de forma alguma acontece por meio do cumprimento das regras e das obras. Falando diretamente para a parte judaica da igreja, sua grande parte judaica, dos judeus que estavam presentes na igreja de Roma. No capítulo 3, ele apresenta que a justiça de Deus resgatou o homem, e ele apresenta a forma como esse resgate acontece. Isso tudo no capítulo 3. E no capítulo 4, que é o capítulo que a gente vai estudar hoje, e finaliza essa primeira parte do livro, Paulo vai chamar dois importantes personagens do Antigo Testamento para confirmar toda a sua tese, toda a sua ideia de que a justificação se dá por meio da fé na obra salvadora de Cristo. Ele chama, então, no capítulo inteiro, o patriarca Abraão, uma pessoa considerada pelos judeus, uma pessoa que era o pai da nação judaica, e também chama Davi, que era o modelo de rei no qual os judeus se apoiavam, na pessoa da qual viria aquele rei que se assentaria no trono. Então, a gente vai pegar o capítulo 4 e a gente vai fazer uma divisão nele, conforme está proposto aqui, e a gente vai dividir aí em 3 blocos. É interessante a divisão para ficar melhor a compreensão do texto, versículo 1 ao versículo 8, versículo 9 ao 17, depois versículos 18 ao 25. Nessa primeira parte, de 1 a 8, a gente vai tratar do porquê que Abraão foi salvo. Dos versículos 9 a 17, uma noção temporal do quando Abraão foi salvo. E depois o Timothy Keller, no nosso livro texto, Romanos para Você, o livro base, ele propõe que nessa parte final do texto a gente coloque Abraão como um estudo de caso da fé, para que a gente possa observar algumas atitudes que ele teve, algumas reações em relação às coisas que estavam acontecendo na vida dele, como um estudo de caso para a gente poder tirar lições e algumas consequências que isso tem para a nossa vida hoje. Vamos começar então em relação a esse primeiro bloco, do verso 1 ao verso 8, beleza? Então aqui nesse primeiro bloco,
a gente vai responder a pergunta do porquê Deus salvou Abraão. E a gente vê no início do texto que Paulo está continuando a desenvolver o mesmo tema que ele estava desenvolvendo no capítulo anterior, no capítulo 3, que foi a aula que o Pedro deu no domingo passado. O que ele vai fazer aqui é chamar Abraão e Davi como suas testemunhas nessa tese de que a justificação se dá por meio na crença e na fé da promessa de Deus. E de certa forma, Paulo se adianta, como ele fez no capítulo anterior, no capítulo 3, no início do capítulo 3, ele se adianta a alguns eventuais questionamentos dos judeus em relação à vida de Abraão. Provavelmente, quando se falava que a justificação era por meio da fé, a vida de Abraão e a forma como ele era salvo era tema recorrente entre os judeus, e provavelmente isso seria uma pergunta que eles levariam até Paulo, né? Mas se a justificação é pela fé, como fica a vida de Abraão no meio disso tudo? A partir dessa pergunta que Paulo vai desenvolver os seus argumentos na sequência do capítulo 4. E de forma bem direta ele responde, simples, já no início do capítulo, que a justificação de Abraão se deu por meio da fé. E aí, por meio da história de Abraão, que é narrada em Gênesis no capítulo 15, no versículo 6, especificamente, onde ele vai até fazer uma citação direta desse versículo 6, mas a história toda é narrada no capítulo 15, e então ele sustenta que Abraão não foi salvo pela lei, e sim pela graça, pela fé que teve. E eu acho que para a gente entender melhor, aqui um pouco mais em relação a esse contexto do texto, é muito interessante a gente ver a história de Abraão, a gente entender e relembrar a história de Abraão. Talvez você já saiba, provavelmente você já saiba, mas é bom a gente relembrar, talvez para alguém que não saiba, alguns dos detalhes, porque Abraão é a pessoa que dá início à nação de Israel. Ele é o patriarca da nação. Para os judeus na época de Paulo, Abraão era uma pessoa extremamente importante para a cultura dos judeus. E Abraão foi chamado por Deus quando tinha 75 anos. Aquela famosa passagem do texto bíblico, sai da tua terra, da tua parentela, vai para a terra que te mostrarei, de ti farei uma grande nação. É um texto famoso, conhecido, né? E nesse texto, Deus faz algumas promessas a Abraão, né? Promete a ele que dele viria uma grande nação, promete bênção aos que o abençoarem, maldição aos que o amaldiçoarem, promete a ele a terra, uma terra, e Abraão atende ao chamado de Deus, atende a essas promessas de Deus. Isso está listado no capítulo 12 de Gênesis, esse chamado. E depois que Deus chamou Abraão, e o tempo foi se passando, e Abraão lembrando da promessa de que dele viria uma grande nação, mas o tempo estava se passando, ele era avançado em idade, assim como sua mulher Sara, e o filho deles não vinha. Sara ainda tinha a questão de ser estéril. E no capítulo 15 de Gênesis, Deus entra em aliança com Abraão, após ele questionar algumas coisas em relação a essa promessa de Deus. Tem até aquela cena famosa da cerimônia dos pedaços, que é narrada dos versículos 12 até o versículo 21, no capítulo 15 de Gênesis. E a moral da história, do que Paulo está querendo tirar, é que em relação a essas promessas que Deus havia feito a Abraão, apesar de todas essas dificuldades, Abraão creu nessas promessas, Abraão creu na aliança que Deus havia feito com ele, e essa crença e essa fé que ele teve foi atribuída a ele como justiça, foi imputada essa fé a ele como justiça. E é essa a ideia que vai ser passada nessa primeira parte do texto, dos versículos 1 a 8. Vamos dar uma olhada?
Então vamos ler o texto. Vamos lá. Começando do versículo 1. Que, pois, diremos ter alcançado Abraão, nosso pai segundo a carne? Porque se Abraão foi justificado por obras, tem de que se gloriar, porém não diante de Deus. Pois que diz a Escritura? Abraão creu e isso lhe foi imputado para a justiça. Aqui está a citação direta de Gênesis capítulo 15, verso 6. Ora, ao que trabalha, o salário não é considerado como favor, e sim como dívida. Mas ao que não trabalha, porém crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é atribuída como justiça. E é assim também que Davi declara ser bem-aventurado, o homem a quem Deus não atribui justiça, independentemente de obras. Bem-aventurados aqueles cujas iniquidades são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Está aqui também uma citação do Salmo 32 de Davi. E terminando o texto, no versículo 8, bem-aventurado o homem a quem o Senhor jamais imputará pecado. Então essa é a primeira parte dos versículos 1 a 8. O que Paulo faz aqui é uma jogada de mestre, que é um termo utilizado pelo Keller, né? Paulo chama Abraão e Davi para uma prova, como prova da sua tese de que a justificação se daria por meio da fé. E ele apresenta um termo importante aqui no versículo 3, a partir do versículo 3, que é esse termo imputado, que a gente está vendo aqui. E esse termo, no grego, é logizomai ou logizomai, não sei a tradução correta, não sei a pronúncia correta, mas esse termo significa contar como. É um termo que era utilizado na linguagem contábil da época, e ele era utilizado para se referir quando era conferido a uma pessoa um status que até então não existia. Ou seja, a fé de Abraão contava para ele como justiça. Esse é o argumento central que Paulo está trazendo aqui. E aí eu queria chamar a atenção de vocês, queria que vocês me acompanhassem agora com mais atenção, porque nos versos 4 e 5, Paulo vai fazer um resumo muito importante, ele vai fazer uma analogia muito legal, que é um resumo do pensamento dele. Ele vai fazer uma comparação entre dois sistemas de salvação, a religião do mérito e a religião da graça. Duas coisas diferentes. Começando no verso 4, ele diz, vamos dar uma olhadinha aqui rapidinho, ele diz que o que trabalha, o salário não é considerado como favor. O que ele está querendo dizer com isso? Nesse texto, ele está querendo dizer que a pessoa que trabalha é aquela pessoa que tenta agradar a Deus com o seu esforço. Ele trabalha como um trabalhador qualquer, só que nesse caso, ele está trabalhando para conseguir a salvação. Vou voltar aqui para as anotações. E nesse caso, se esse trabalhador trabalhou o suficiente entre aspas, né? O que Deus lhe dá como resultado desse trabalho não é graça, não é favor imerecido. O que Deus dá é salário. Né? Nessa religião do mérito, que Paulo está querendo dizer na sequência do versículo 4, é que nessa religião do mérito, Deus se torna como um devedor seu. Deus se torna como devedor para aquele que trabalhou o suficiente. Deus se põe na condição de devedor, o que é um pensamento absurdo por si só, né? E nessa religião do mérito, Deus é seu devedor, assim como o seu patrão te deve o salário no final do mês. E é isso que Paulo está querendo combater aqui. E em contraste,
em contraste a esse modelo de fé, a esse modelo de salvação, né, a essa religião, o que ele apresenta é o outro sistema. Em contraste a esse sistema em que fé é igual a obediência, ele apresenta o contraste de que fé é igual a confiança na provisão salvadora de Deus. É o que ele vai dar sequência no verso 5. Aqui no verso 5, a pessoa que não trabalha, que está sendo listada no verso 5, é aquela pessoa que não confia mais na obediência à lei como forma de salvação. E necessariamente isso nos leva a uma reflexão para nós mesmos, né? O que acontece com o cristão, no final das contas, é uma transferência de confiança. Antes de conhecermos a Cristo, confiávamos em outras coisas ou confiávamos nas nossas forças, nas nossas obras, no nosso trabalho. O que Cristo nos chama a fazer e o que Paulo está explicando aqui é que existe uma transferência de confiança. A confiança sai do meu trabalho, a confiança sai daquilo que eu produzo, daquilo que eu faço, daquilo que eu sou, e vai para alguém que salva independente dos meus méritos. Alguém que me salva independente daquilo que eu faço. Então, necessariamente, o cristão ele deve passar por essa transferência de confiança. E talvez a gente olhe para o texto, você olhe, eu olho, e a gente não se enxerga trabalhando da mesma forma como que os judeus trabalhavam aqui, né? Mas talvez esse trabalho nosso, essa confiança nossa que tem que ser transferida, e é uma transferência que acontece dia após dia, ela está em outra coisa. Ela está em ser reconhecido, ela está na minha profissão, ela está nos meus relacionamentos. E Jesus está chamando aqui, por meio de Paulo, uma mudança completa em relação a tudo aquilo em que você confia. Como resultado disso, a gente vai ter paz, a gente vai ter descanso, a gente vai se livrar daquele peso de tentar ficar produzindo muitas coisas para Deus, de tentar produzir coisas para outras pessoas, de tentar ser reconhecido e se frustrar depois, de tentar trabalhar muito e ficar cansado. E o que Paulo está chamando a gente aqui é o que Jesus chamou de vida abundante, de acolher a paz de Cristo, a tranquilidade de Cristo e parar de trabalhar, parar de buscar a salvação por meio das nossas mãos por meio das nossas obras. Para finalizar esse primeiro bloco, Paulo vai chamar Davi como sua testemunha em relação à tese que ele está querendo provar. Através do Salmo 32, aquele salmo que tem como contexto a traição, o pecado de Davi com Batseba, e Davi se expressando em relação, angustiado em relação a esse pecado, Paulo vai chamar atenção no que Davi diz. E o Keller, ele faz uma paráfrase aqui interessante em relação a esse versículo, que é a seguinte: ele fala que Davi no Salmo não diz bem-aventurados aqueles que não transgridem e que pela obediência evitam o pecado. Ele não diz isso, pelo contrário. Davi se reconhece como pecador, uma pessoa que não tem condições de seguir a lei de forma completa e sincera. E, no entanto, apesar de não conseguir fazer isso, ainda assim ele é bem-aventurado em Deus e Deus não atribui e não imputa o pecado a ele. Então Paulo termina o seu argumento desse primeiro bloco chamando Davi para provar a sua tese, como a gente já disse antes. E aí a gente vai para a segunda parte do texto, que é do versículo 9 até o versículo 17. Nesse segundo bloco, Paulo vai defender sua ideia aqui de uma forma muito legal. Ele vai apresentar uma comprovação cronológica de tudo aquilo que ele está falando, de todo o seu argumento. Ele, da mesma forma como fez anteriormente, ele antecipa algumas perguntas que possivelmente os judeus fariam a ele.
Primeiro, ele fala da circuncisão, dos versículos 9 até o 12. É como se Abraão fosse o pai, como não, né? Abraão era o pai da nação, e uma nação cujo símbolo maior cultural era a circuncisão. Então, se essas coisas estão ligadas, não seria a salvação imposta apenas para aqueles que eram descendentes de Abraão? E Paulo vai responder isso dos versos 9 a 12. Depois disso, Paulo vai usar um outro argumento cronológico também, só que baseado na lei. Então, se Abraão era uma pessoa que guardava a lei, a justificação também não se estenderia apenas para aqueles que guardam a lei? E Paulo novamente vai responder essa eventual pergunta na sequência, só que do verso 13 ao verso 17. Vamos dar uma olhada no texto? Vamos lá então. Aqui, a segunda parte do texto, do verso 9 até o verso 17. Vamos lá? Vem, pois, esta bem-aventurança exclusivamente sobre os circuncisos ou também sobre os incircuncisos? O que a gente acabou de falar. Visto que dizemos, a fé foi imputada a Abraão para a justiça. Como, pois, lhe foi atribuída? Estando ele já circuncidado ou ainda incircunciso? Não no regime da circuncisão, e sim quando incircunciso. Paulo já responde a pergunta. Verso 11. E recebeu o sinal da circuncisão como selo da justiça da fé que teve quando ainda era incircunciso, para vir a ser o pai de todos os que creem, embora não circuncidados, a fim de que lhes fosse imputada a justiça, e pai da circuncisão, isto é, daqueles que não são apenas circuncisos, mas também andam nas pisadas da fé que teve Abraão, nosso pai, antes de ser circuncidado. Verso 13. Não foi por intermédio da lei que Abraão ou a sua descendência coube a promessa de ser herdeiro do mundo, e sim mediante a justiça da fé. Pois, se os da lei é que são herdeiros, anula-se a fé e cancela-se a promessa, porque a lei suscita a ira, mas onde não há lei, também não há transgressão. Essa é a razão porque provém da fé, para que seja segundo a graça, a fim de que seja firme a promessa para toda a descendência, não somente ao que está no regime da lei, mas também ao que é da fé que teve Abraão. Porque Abraão é pai de todos nós, como está escrito, por pai de muitas nações te constituí. Vamos parar por aqui nessa primeira parte do verso 17, depois a gente retoma da metade do verso 17 em diante. Beleza? A tese que Paulo está querendo provar aqui é que Abraão foi salvo antes de ser circuncidado e antes de que a lei existisse. É isso que a gente estava chamando de argumento cronológico que Paulo vai apresentar. É como se essa frase que eu coloquei aqui, a cronologia da vida de Abraão, é a prova concreta do princípio que é apresentado lá em Romanos, capítulo 3, versos 29 e 30, que a gente viu na aula passada, que Deus é Deus tanto de judeus como de gentios. E aí Paulo vai seguir o seu argumento. Eu coloquei aqui para a gente dar uma olhada, para talvez facilitar a nossa compreensão, uma linha do tempo da vida de Abraão. Abraão é chamado, lá em Gênesis, no capítulo 12, depois de um tempo, Deus entra em aliança com Abraão, no capítulo 15 de Gênesis, e Abraão só é circuncidado no capítulo 17 de Gênesis. E essa que é o argumento de Paulo. No capítulo 15 de Gênesis, que é onde Paulo cita de forma direta que a justiça de Abraão, a fé de Abraão foi imputada a ele como justiça, naquele momento Abraão ainda não havia sido circuncidado. Abraão foi chamado com 75 anos, como a gente vê lá em Gênesis 12,
Só que a circuncisão dele só aconteceu 15 anos depois, quando ele tinha 90 anos, no capítulo 17. E esse que é o argumento de Paulo, que eu já falei aqui, que é o que a gente está chamando de argumento cronológico. Ou seja, né, não faz sentido a justificação chegar apenas para os da circuncisão, uma vez que Abraão mesmo foi justificado diante de Deus pela crença em sua promessa, antes mesmo de ser circuncidado. Então essa aqui é a ideia, né? E aí a partir dos versos 13 até ao verso 17, Paulo vai voltar a fazer uma comparação entre dois sistemas de fé, entre dois modelos de fé. A fé que considera a obediência e a fé que considera a promessa na obra de Cristo. Mas antes da gente entrar nesse mérito, no verso 13, Paulo fala a respeito da lei, né, que é o segundo argumento, né, primeiro a circuncisão e agora ele fala a respeito da lei, também de forma cronológica. E qual que é a ideia dele? A ideia é fazer a seguinte pergunta: como Abraão foi salvo mediante a lei, se a lei só foi dada 430 anos aproximadamente, 430 anos depois em que Deus entrou em aliança com Abraão? Como que seria possível isso? Não faz sentido. É o que a gente está vendo aqui na nossa linha do tempo. Abraão foi circuncidado no capítulo 17, Deus havia entrado em aliança com ele no capítulo 15, e aí a gente vê uma sequência, né, nascimento de Isaac, Jacó, e tem a história, José vai para o Egito, a família de Jacó se muda para o Egito, os hebreus crescem, e aí vem a história toda de Moisés e a saída do povo do Egito. E entre a promessa que Deus fez a Abraão, entre a aliança que Deus estabeleceu com Abraão e a saída do povo do Egito, e o fato e o acontecimento de Deus oferecer a Moisés no Sinai as leis, ou a lei moral, por assim dizer, né, a princípio com a tábua dos 10 mandamentos, se passaram 430 anos. Então não faz sentido apenas os que obedecem à lei serem justificados ou receberem essa bem-aventurança da justificação. Esse que é o argumento de Paulo, né? E para nós isso parece meio óbvio, né, essa ideia. Mas é importante a gente lembrar também que no contexto de Paulo, as pessoas às quais Paulo se dirigia, esses judeus, acreditavam que Abraão havia recebido de alguma forma essa lei antes de Moisés. Que Abraão, ainda 430 anos antes da lei ser dada a Moisés, Abraão já tinha conhecimento dessa lei. Alguns livros apócrifos sustentam essa ideia, e essa era uma ideia presente com os rabinos, ensinada pelos rabinos e presente na comunidade judaica da época. Se eu não me engano, o livro de Baruch apresenta essa ideia de que Abraão seguia a lei. Então esse argumento de Paulo, apesar de para nós parecer uma coisa meio óbvia, né, de que Abraão não tinha a lei para seguir, era um debate na época, e mais um motivo pelo qual ele escolheu escrever isso aqui. E aí na sequência do nosso texto, Paulo vai apresentar 3 motivos pelos quais a salvação não podia ser dada, a salvação e a justificação não poderiam ser dadas por meio da lei, e mais 2 motivos pelos quais a justificação deveria ser dada pela fé. É o que a gente vai ver agora. Mudando aqui as anotações, na sequência do verso 13 ao verso 17, ele vai apontar 3 motivos. O primeiro deles é que, se a justificação se dava pela lei, a fé de Abraão seria anulada. Uma vez que não existia lei para que Abraão cumprisse, a fé que ele teve necessariamente seria anulada. Essa é a primeira coisa que a gente observa. A segunda coisa é que
a promessa que Deus fez a Abraão seria cancelada. Se a justificação se dá por meio da lei, a promessa que Deus fez a ele e que ele, Abraão, aceitou exclusivamente por meio da fé, seria anulada, porque uma vez que ele recebeu essa promessa por meio da fé. O terceiro aspecto que a gente vê aqui é que é impossível de sermos justificados por meio da lei, porque a lei obrigatoriamente suscita a ira. E esse verbo suscitar aqui, ele está querendo dizer que a lei, ela provoca a ira, ela estimula a ira de Deus. E a lei provoca isso porque ela estabelece alguns padrões que a gente não consegue cumprir. Da mesma forma como Davi, no caso de Davi, né, no Salmo 32, que ele acabou de citar há poucos versículos atrás. E Deus, como um Deus justo, diante da nossa obediência, necessariamente a ira se mostrará, a ira do Deus justo se mostrará por meio da lei. Diferentemente do que acontece quando a gente olha para Cristo, que recebeu essa ira de Deus em nosso lugar. Na sequência, Paulo vai apresentar aquelas duas outras, os dois outros contrapontos do porquê que a justificação deve necessariamente se dar por meio da fé. O primeiro deles é para que seja segundo a graça. Paulo aqui está chamando aquela analogia que ele havia feito no início do capítulo, no versículo 5, é porque necessariamente tem que acontecer segundo a graça. A justificação tem que se dar segundo a graça. Porque uma vez que a justificação não se dá segundo a graça, ela vai se dar segundo o nosso mérito, segundo aquilo que a gente faz, segundo o nosso trabalho. E como já bem observou Paulo no início do capítulo, quando isso acontece, a gente coloca, entre aspas, né? A gente coloca Deus na posição de devedor nosso. E pelo absurdo dessa afirmativa, a gente vê claramente que necessariamente a justificação deve se dar por meio da lei, por meio da fé, desculpa. A segunda afirmativa é que a fim de que seja firme a promessa para toda a descendência, ou seja, a bem-aventurança ela deve ser por meio da fé, porque Abraão creu por meio da fé, e a promessa que foi feita a Abraão é que por meio dele todas as nações da terra seriam abençoadas. Então esse é mais um argumento que Paulo apresenta. E ele finaliza esse bloco mostrando o argumento do capítulo 17 de Gênesis, que é uma citação direta também que ele faz do versículo 5, que é aquele texto onde Deus transforma o nome de Abraão, muda o nome de Abraão, de Abrão para Abraão. E aí a gente vai agora para o nosso terceiro bloco. Deixa eu mudar minhas anotações aqui. Nesse terceiro bloco, o que a gente vai ver é uma coisa que eu já disse anteriormente, que é uma sugestão do Keller, que é tomar as decisões de Abraão, tomar aquilo que as reações de Abraão às circunstâncias da vida, como um estudo de caso da fé. E através desse estudo de caso, tirarmos conclusões para as nossas vidas e aprender um pouquinho de como aplicar toda essa ideia ao nosso dia a dia. E é isso que a gente vai ver nesse terceiro bloco. Vamos fazer o seguinte então, vamos ler o texto primeiro e depois a gente dá sequência nos nossos comentários. Vamos lá? Do verso... Eu vou pegar aqui da parte que a gente parou, né, no 17b, até o 25. Vamos lá. Começando aqui, ó. Perante aquele que creu, no qual creu. Vamos lá. Perante aquele no qual creu,
o Deus que vivifica os mortos e chama à existência as coisas que não existem. Abraão, esperando contra a esperança, creu, para vir a ser pai de muitas nações, segundo lhe fora dito. Assim será a tua descendência. Mais uma citação direta à passagem de Gênesis. E, sem enfraquecer na fé, embora levasse em conta o seu próprio corpo amortecido, sendo já de 100 anos, e a idade avançada de Sara, não duvidou, por incredulidade, da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu, dando glória a Deus, estando plenamente convicto de que ele era poderoso para cumprir o que prometera, pelo que isso lhe foi também imputado para a justiça. E não somente por causa dele está escrito que lhe foi levado em conta, mas também por nossa causa, posto que a nós igualmente nos será imputado, a saber, a nós que cremos naquele que ressuscitou dentre os mortos, a Jesus, nosso Senhor, o qual foi entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitou por causa da nossa justificação. E aí agora a gente pode ir para os comentários em relação a essa parte final, beleza? Vamos lá então para a nossa parte final da aula, dos versículos 18 a 25. A gente chega agora na nossa parte final do texto e a minha sugestão, pelo motivo dessa aula exigir muito conteúdo, no sentido de ser grande, né, de serem 25 versículos, contrário, diferente do que foram as outras aulas, né, que foram menos versículos e tal, eu vou sugerir que essa parte ela seja feita de forma mais individual, de forma meditativa, né, que a gente medite um pouco em relação à vida de Abraão, em relação às implicações das atitudes dele para nós. E eu vou dar aqui alguns insights, todos eles tirados do livro do Keller, né? Mais uma vez é bom a gente dar o crédito, apesar de a gente se esquecer às vezes. Ele começa a reflexão através da seguinte pergunta: o que significa crer em Deus à luz das atitudes de Abraão, né? A primeira coisa que ele levanta para nós aqui é saber que a realidade de Deus é maior do que o modo como nos sentimos ou como as coisas parecem ser, né? E ele chama a atenção para o fato de Abraão confiar em Deus apesar das circunstâncias, confiar que Deus lhe haveria de dar um filho apesar das circunstâncias de sua esposa, de sua idade avançada, pelo fato dela ser estéril. E a segunda coisa da qual ele chama atenção é que Abraão concentrou-se nos fatos acerca de Deus. Apesar da aparente impossibilidade da promessa ser mantida, Abraão, pela fé, se fortaleceu, dando glórias a Deus, porque ele era poderoso. Isso está mostrando que a fé, como a gente está vendo aí escrito, que a fé ela não é a ausência de raciocínio, mas é uma profunda insistência em agir a partir da reflexão calculada, em vez da simples reação às circunstâncias. É uma frase que está no livro do Keller, que segue a seguinte frase, que também é bem legal. Abraão ponderou e considerou o poder de Deus para a tomada de decisão dele. É muito legal essa reflexão. A sugestão é que a gente continue pensando um pouco em relação a isso. E aí, na sequência da reflexão, são sugeridas duas formas pelas quais a gente pode fortalecer a nossa fé. A primeira delas que está listada aqui, saiba muito mais sobre Deus. Estude, reflita e medite. Abraão conseguiu vencer seu senso de fraqueza deduzindo coisas com base no que ele sabia sobre Deus. É muito importante para nós sabermos coisas a respeito de Deus.
meditarmos a respeito das coisas de Deus e refletir também a respeito dessas coisas. É por meio da leitura, é por meio da pregação diária que a gente é fortalecido na fé. Como disse o pastor Ângelo na mensagem dele de domingo passado, por meio da oração, a gente prega para a gente mesmo todo dia. Por meio da leitura da Bíblia, a gente está pregando para nós mesmos todo dia. E é importante a gente ter essa sequência, essa constância, para que isso faça a diferença nas nossas tomadas de atitude. A segunda coisa que a vida de Abraão sugere é que nós nos comportemos com base nas promessas de Deus, mesmo quando for difícil. E essa segunda coisa está diretamente ligada com a primeira, né? Quanto mais desenvolvidos estivermos na primeira, melhor executaremos a segunda. É o que o Keller diz na sequência, que a fé é viver considerando as promessas de Deus como verdade. Isso requer que a gente estreite os laços com Deus, que a gente se aproxime de Jesus, que a gente ande com Jesus, que a gente se pareça com Ele, que a gente descanse nele, ao contrário de trabalhar buscando colocar Deus como nosso devedor. Um outro aspecto da vida de Abraão que chama a atenção é que Abraão passou por momentos de dificuldade na fé, como está listado lá em Gênesis, capítulos 15, no capítulo 12, no capítulo 16. E foi uma pergunta que eu coloquei no questionário, baseado na frase que a gente vai ler a seguir. E até agora, até esse momento, todas as respostas que tinham lá em relação ao sentimento, que nos vem quando a gente escuta essa frase e reflete a respeito dessa característica da vida de Abraão, foi unânime a resposta em ser alívio o sentimento que a gente sente. Esse alívio vem acompanhado também da falta de trabalho, no sentido que a gente viu aqui, né, de não trabalhar, de descansar em Deus. Vamos ver a frase que segue essa ideia da vida de Abraão. A vida de fé não é a vida perfeita. Essa frase é do Keller, tá? A vida de fé não é a vida perfeita. É a vida que se apega às promessas que Deus disse que fará e que vê as lutas, as alegrias e os fracassos como meio de aumentar nossa conexão com o Deus que faz promessas e as cumpre. Amém. Que a gente entenda isso aqui, a gente entenda o que Deus está querendo da gente, que a gente consiga aumentar a nossa conexão com esse Deus que é fiel, que cumpre com as suas promessas, que a gente pare de trabalhar, que a gente pare de se cansar, que a gente pare de sofrer à toa, que a gente aceite a vida que Deus tem a dar para nós, vida em abundância, vida eterna, vida que gera esperança, que como resultado da reflexão na vida de Abraão, a gente sinta alívio, a gente sinta descanso, a gente sinta paz, a gente não sinta frustração e nem desânimo. E para finalizar mesmo agora, eu queria convidar você a refletir nessa última parte. Mas eu não vou falar nada sobre ela. Eu vou sugerir que você leia e medite um pouco a respeito desses pontos também, que é a diferença que a justificação faz na vida da gente. Que Deus nos abençoe, nos dê um ótimo domingo, se por acaso você estiver fazendo esse estudo no domingo, e até a próxima aula, a aula da semana que vem. Um abraço para todo mundo e até a próxima. Valeu!